Tem mais informação, porque apesar das declarações do ministro Luiz Roberto Barroso do STF e das críticas de outros integrantes da Suprema Corte, as manifestações continuam ativas por várias regiões do país. No QG do Exército em Brasília, houve a chegada de mais gente na tarde de hoje. Outras localidades, como Porto Alegre, também tiveram reforço nos que já estavam nas ruas. Vamos conversar agora com o Coronel Gerson Gomes. Coronel, o que a gente pode atribuir a esse fenômeno? O que explica essas pessoas que continuam nas ruas? Boa tarde, Daniel. Boa tarde à nossa assistência, à nossa audiência. Boa tarde aos nossos companheiros de bancada. De fato, o que nós observamos já há 25 dias é que a população foi para as ruas. Inicialmente, houve uma mobilização dos caminhoneiros. O presidente da República aparece com poucas palavras somente para solicitar que os caminhoneiros não obstaculizassem as vias do país, de modo a permitirem o trânsito e a circulação, mas ele, nessa fala, ele deixa dois aspectos no ar. O primeiro é que ele fala que seriam bem-vindas as manifestações desde que fossem feitas de acordo com a Constituição. E ele se refere a um processo eleitoral injusto. Então, aquela foi a única manifestação do presidente até agora. Quando nós observamos que a população vai e reforça aquele esforço inicial dos caminhoneiros e se desloca para frente das unidades militares, dois aspectos aconteceram naquele momento. E, ao contrário do que as pessoas talvez imaginem, embora não haja uma liderança organizada, as redes sociais, elas permitem, sim, um nível de articulação bastante sofisticado. E eu, mesmo estando aqui dos Estados Unidos, eu consegui acompanhar e percebi que foi proposital a movimentação para a frente das unidades militares. Elas não foram para a Praça dos Três Poderes, porque havia a possibilidade de uma associação maliciosa com o evento que aconteceu aqui no 6 de setembro, no 6 de janeiro, que todos acompanharam em todo o mundo e que foi atribuído como uma insurgência. Para não cair nesse tipo de manobra midiática, as redes sociais se organizaram para que a manifestação fosse na frente das unidades militares. Segundo ponto, houve uma reação por parte do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho até dificuldade de chamá-lo de ministro, eu confesso, mas do senhor Alexandre de Moraes, houve uma reação, e essa reação tentou articular com polícias militares, algumas prefeituras para que pudessem fazer fiscalização e tentando coibir ou fazer com que cada uma dessas manifestações se afastassem dos quartéis. Mas, ao contrário, os comandantes vieram a público das três forças, dizendo da legitimidade daquela manifestação, inclusive dando segurança, já que é uma área sob segurança ou sob administração militar em todas as partes do país, e os manifestantes se sentiram ali respaldados. Então, feita essa introdução, por que os manifestantes ainda estão lá? Primeira coisa que eu observo conversando com as pessoas é que eles estão lá não por causa do presidente Bolsonaro ter perdido a eleição. Estão lá pelo que eu consegui captar, primeiro, por causa exatamente da corda esticada pelo senhor Alexandre de Moraes, que a cada medida autoritária e a cada medida anticonstitucional, ele trabalha na imaginação dessa massa ou parte da população. E eu vou ter bastante cuidado quando eu falar do povo, que todo o poder emana do povo, porque eu fui chamado a atenção por alguém de fora da bolha, né, da direita. Eu gosto de conversar com pessoas de fora da bolha, dizendo que quando eu dizia que o poder emana do povo e me referia a esses manifestantes, eu estava desconsiderando a parte do povo que não apoia essas manifestações. E eu realmente digo que as Forças Armadas olham o povo de uma maneira completa. Elas entendem que devem defender as instituições olhando o povo de maneira completa, todo o povo brasileiro, sem nenhum tipo de segmentação. Então, quando as Forças Armadas estão observando essas manifestações de parte do povo, ainda que essa parte do povo esteja em todos os estados, esteja em unidades militares espalhadas em todas as unidades da federação, e já há mais de 25 dias,
nós não podemos deixar de considerar que há uma razão que transcende a questão da intervenção militar, que foi falada inicialmente, do socorro às Forças Armadas. Existe, sim, o único local em que a população se sente segura para externar a sua insatisfação. Quanto tempo vai durar isso ou o que vai acontecer? Pelo que eu percebi nas redes sociais, hoje as manifestações aumentaram, vão aumentar no final de semana, já há uma grande movimentação para que as pessoas se concentrem no QG em Brasília, que agora essas imagens estão mostrando. Essa manifestação aí já está constante há muitos dias e existem pessoas do Brasil inteiro se deslocando para Brasília novamente. Então significa que não está arrefecendo, não existem forças políticas tentando contemporizar ou tentando articular uma pacificação, muito pelo contrário, nós vemos que essa radicalização, ela se estabelece, e agora colocando a questão dos militares. O presidente da República, ele mencionou, segundo o próprio Zé Maria nos falou ontem, que ele pretende comparecer à cerimônia do aspirantado amanhã em Resende. Será, talvez, a primeira aparição pública do presidente junto a essa população que está se manifestando. Eu já recebi informes de que na Academia Militar já há uma grande concentração de pessoas já aguardando o presidente chegar amanhã a Resende na cerimônia do aspirantado. Então, como bem falou o Paulo Figueiredo, há uma necessidade de que o presidente da República se manifeste. Existe amparo para o artigo 142 para conseguir coibir essas ações inconstitucionais do senhor Alexandre de Moraes? Existe, desde que o chefe do Poder Executivo ou o chefe do Poder Legislativo, que são os dois poderes que estão sendo desconsiderados e estão sendo atacados pela ação inconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Eu gosto de reiterar, porque o senhor Alexandre de Moraes ele não trabalha isoladamente, ele tem respaldo dos seus pares. Eu, por exemplo, os 5 que estiveram aqui em Nova York, eu nem considero nesse momento como ministros que possam participar desse debate, porque eles não foram ainda sequer sancionados disciplinarmente, porque na minha avaliação, isso que aconteceu de se deslocarem pagos por uma empresa privada, ou ainda, pior ainda, se foram às expensas dos cofres públicos. Mas quero eu crer que foram pagos, já que o evento é um evento privado, nesses jantares e etc., por uma empresa ou por um grupo de empresários. Esse tipo de evento que não foi sancionado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ele joga lenha na fogueira. Então, todo esse contexto que eu observo, Daniel, é de que os manifestantes não estão somente insatisfeitos com a eleição, eles estão insatisfeitos com a crise institucional instalada e pedem socorro para as Forças Armadas.